agora o programa Celebrando a Vitória. Apresentação: Pastor Davi Dória. Eis os batalhões de Cristo, prosseguindo a... Igreja Presbiteriana Renovada, Rua Professora Maria Pureza de Jesus, 1216, bairro Coroa do Meio. Reuniões: domingo às 9h30, escola dominical, às 18 horas, culto de celebração. Terça-feira, às 18 horas, noite da vitória. Igreja Presbiteriana Renovada, Coroa do Meio. Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede. Tem misericórdia de nós, Deus, perdoa as nossas falhas, nos ajuda, Senhor, a andar na Tua presença, Deus, em nome de Jesus. Fala ao Teu povo, Deus, em nome de Jesus. Vai aumentando a nossa fé, Deus, e nos ajuda a nos preparar para a volta do Teu Filho amado, Jesus Cristo. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, mais um dia que o Senhor nos concede. Estamos aqui ainda nesse mundo. E o plano de Deus é que nós estejamos pregando o Evangelho. É isso que nós estamos fazendo. É isso que o William já fez, né, William? De manhã cedo, já esteve orando ali. Isso é que é importante, a gente buscar a presença de Deus. Porque nós, iniciando, irmãos, essa programação, e nós estamos ali orando pelos nossos queridos irmãos ali da Venezuela, né? Venezuela, teve aquele grande terremoto ali, muitos cristãos ali. Realmente passaram por dificuldade, muitos livramentos, e nós observamos que a mão de Deus é poderosa. Então que nesta manhã você abra o seu coração e realmente analisa a sua vida, como é que está diante de Deus. E tristemente aquelas pessoas daquele terremoto, nós observamos, muitos estavam festejando as coisas da carne, do mundo, do pecado. Interessante que outros, antes de acontecer o terremoto, estava assim já orando, assim Deus deu o livramento. Por isso é importante a gente estar ligado na presença de Deus, estar sempre ao lado do nosso Criador, estar fazendo a vontade dele. É isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Então abra o seu coração, daqui a pouquinho nós vamos estar trazendo a palavra de Deus para o seu coração. Mas nós já vamos de canção para a glória do Senhor. Cada vez se ouvia mais, e um gemido muito triste do meu Salvador Jesus, deitado sobre um madeiro, estava sendo pregado como réu e assassino. Meu Jesus foi condenado, suas mãos vertendo sangue, e seus pés também furados, e seu rosto tão mimoso foi cuspido e insultado. A coroa de espinhos que causou tanta aflição, tudo isso ele sofreu para nos dar a salvação. Entre um grande alvoroço que fazia multidão, muita gente ali chorava, vendo a crucificação. Meu Jesus ali pregando, padecendo.
logo veio a notícia que Jesus ressuscitou. Um gesto muito glorioso, meu Jesus foi para o céu, deixando sua promessa que muito breve é de voltar. Orando e vigiando, nós devemos sempre estar esperando o momento que Ele vai chegar. Você está ouvindo o programa Celebrando a Vitória. Direção e apresentação, Pastor Davi Dória. Glória a Deus. Que maravilha essa canção do Luiz de Carvalho, falando sobre o sofrimento que Jesus teve ali na cruz para perdoar o seu, o meu e o nosso pecado. É importante que você reconheça. Se você sentir o toque do Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai reconhecer o sacrifício de Jesus, né, William? Sim. A Bíblia vai dizer que a gente deve buscar ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo, né? E nós devemos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Por que nós devemos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos? Nós devemos reconhecer a mão do Senhor nos livramentos, em todas as situações que acontecem em nossa vida. Por quê? Por causa da questão da soberania de Deus. Ele é soberano. A palavra de Deus diz que não cai uma folha de uma árvore sem que seja permissão de Deus. Então é importante a gente buscar a presença de Deus enquanto oportunidade, enquanto há tempo. Imagine só, nesse período quando foi esse acidente ali, esse terremoto ali, muitas pessoas ali, ninguém estava esperando, não é verdade? E aí é importante que nós estejamos prontos, preparados para se encontrar com Deus. Isso é que é importante. Por isso o tempo é hoje. Muitas vezes a pessoa diz assim: não, é amanhã, quando eu estiver casado, e aí eu vou ser um cristão e vou procurar ler a Bíblia. Depois vem filho, não, deixa os filhos crescer, e aí eu vou buscar realmente uma igreja que eu quero congregar. Mas esse é o grande exemplo que nós tivemos. De repente veio o terremoto e milhares de pessoas ficaram desabrigadas, milhares de pessoas perderam tudo. E as pessoas muitas vezes não têm tempo de ir para a igreja, não têm tempo de ler a Bíblia, porque não tem tempo, mas de repente perde tudo. O que interessou? O que interessa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por isso que daqui a pouquinho nós queremos trazer uma palavra para o seu coração. Mas nós vamos ainda de canção, nós vamos ouvir a segunda e a última canção dessa programação. Jesus é Rei, nosso Rei.
Jesus é rei, né, vida? Aleluia. Rei dos Glória a reis, Deus. Senhor dos senhores. E eu estava aqui, enquanto estava passando essa atenção, fiquei lembrando, William, ontem, essa semana toda, foi a programação aqui de São João, as pessoas festejando São João, e aí as pessoas se divertindo, né, bebendo, fazendo coisas que desagradam a Deus, mas a Bíblia diz que é melhor estar no luto, no funeral, é melhor estar no funeral do que estar em festa. Por quê? Porque é realmente falando, humanamente falando, isso aí é difícil de entender. Mas quando nós estamos numa festa, esquecemos da realidade da nossa vida, não é verdade? Então, quando nós estamos vendo assim a realidade que pode acontecer, então é importante a gente saber que Deus está no controle da nossa vida. E nós vamos de canção, não, nós vamos agora vir trazer a palavra de Deus. Amém. Pronto. Eu quero que você abra o seu coração nesta hora. Nós vamos trazer uma meditação na palavra de Deus para o seu coração. E nós queremos falar sobre a obra do Espírito Santo de Deus no mundo, na vida das pessoas. Muitas vezes nós notamos, William, que as pessoas estão mortas, como diz a Bíblia, mortas no delito de pecado, mas não é morto fisicamente, é espiritualmente. Então, porque essa pessoa ainda não recebeu o toque do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa não salva não reconhece que está errada de maneira nenhuma. Uma pessoa que não tem o toque do Espírito Santo acha que não estou fazendo nada de errado. Eu não erro, mas é o Espírito Santo de Deus que fala com o coração do homem, pois ele, o Espírito Santo de Deus, é quem diz o caminho que a pessoa deve seguir. E nesta hora você preste bem atenção que ele diz a palavra. O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo e a imagem de Deus, nos diz 2 Coríntios 4:4. Então, Deus desse século, o inimigo das nossas almas, é quem cega o entendimento, e as pessoas não vêm buscar a presença de Deus. Sabemos que uma pessoa morta espiritualmente não decide se vai seguir a Cristo. É só com o toque do Espírito Santo de Deus, só com a ação do Espírito Santo de Deus, que a pessoa procura servir ao Senhor. Não é isso aí, William? Amém. Então, o Espírito Santo vem para convencer, né, a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Só que nós vivemos hoje num tempo muito complicado, muito difícil, porque tem um monte de filosofias aí, como feminismo e outras filosofias, que pregam a vitimização das pessoas, onde as pessoas só se veem como vítimas. E quando a pessoa só se vê como vítima, ela não pode se arrepender dos seus erros, né? A pessoa tem que reconhecer que ela errou. Essa é uma premissa da salvação, né? A salvação é pela fé, pela graça mediante a fé. Mas para isso a pessoa ela tem que reconhecer que ela pecou. E a Bíblia ela vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É verdade. E quando a pessoa está no lamaçal do pecado, quando a pessoa foi escolhida de Deus realmente, na hora certa, não importa a quantidade de pecado, mas essa pessoa começa a buscar a presença de Deus, porque recebeu o toque do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é que veio mostrar aos pecadores que Jesus é o único caminho, ele que é a verdade, que ele é a vida, meu querido. Então, a palavra de Deus nos diz em João 16, de 7 a 11, mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Então, mas se eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça, porque vou para o Pai. Vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Então, meu querido, a Bíblia aqui nos diz claramente que todos nós pecamos, falhamos, meu querido. Mas mesmo assim, Deus, com a sua infinita bondade, mandou seu único Filho, Jesus Cristo, vir a esse mundo para falar com a sua própria boca, dizendo assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Evangelho foi celebrado ali
Muitas pessoas ouviram a palavra de Deus, do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele teve que fazer o sacrifício dele na cruz do Calvário. Então ele foi para o Pai, mas ele não deixou nós órfãos. Ele enviou o Espírito Santo de Deus, é quem convence o homem da justiça do juízo, é quem nos ajuda em todos os momentos difíceis. Então, coisa maravilhosa é ser um cristão que tem a presença do Espírito Santo de Deus. Nós somos pecadores, sim, somos pecadores, mas nós somos um pecador arrependido, né, William? Sim, então, como diz o apóstolo Paulo, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então a pessoa não vive mais naquela vida que ela vivia, escrava do pecado, né? Ela vive para a glória de Deus. Ela agora vive para Jesus. Ela não é mais escravo, como o Senhor falava logo cedo. A pessoa falava logo cedo, né, que um pastor estava pregando, falando que não era mais, ninguém era escravo da bebida, do cigarro, e ele desafiava uma pessoa que tinha dito a ele que o cristão ele é escravo de Deus. E aí ele contestou: não, nós não somos escravos de Deus, nós somos livres para servir a Deus. E aí ele desafiou o incrédulo a parar de fumar. Ele disse: eu não consigo. Aí ele explicou: porque você é escravo do cigarro. Desafiou ele a parar de beber. Ele disse: não, eu não consigo. Aí, porque você é escravo da bebida. E da mesma forma, as pessoas são escravas da prostituição, né? Fornicação, da mentira, escravo da mentira, vive em mentira, escravo do vitimismo, nunca quer se reconhecer os próprios erros, sempre é vítima, se coloca como coitado. Isso é perigoso, porque isso vai contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é para mostrar que nós precisamos de Jesus. Sem Jesus não existe salvação. É o Espírito Santo de Deus que mostra ao pecador que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O homem de si próprio não decide seguir a Cristo. Por isso é importante, meu querido, que está nos ouvindo nesta hora, você precisa reconhecer que você é um pecador e que precisa de Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. E você entrega a sua vida ao Senhor. Se você sentiu esse desejo de servir ao Senhor, se você sentiu o desejo de ler a Bíblia, de procurar uma igreja, fique tranquilo, que isso já é uma ação do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa, né, William? Glória a Deus. O Espírito Santo ele vai nos conduzindo de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, mas a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E nós devemos estar atentos à voz do Espírito Santo, porque ele é quem vai nos conduzindo e nos orientando. Como o Senhor Jesus falou, que ele nos faria lembrar das coisas que o Senhor Jesus nos disse. E é o Espírito Santo de Deus é quem age no coração daquele cristão. O Espírito Santo de Deus veio falar ao coração do pecador que precisa do caminho, mas esse mesmo Espírito Santo de Deus é quem nos conduz. Nós notamos, e já falamos aqui na igreja, que existe a diferença do pecado do cristão e o pecado da pessoa que não é cristão. Quando o cristão ele peca, o que é que acontece? O Espírito Santo de Deus que habita nele, e aí vai testificar o Espírito nosso que nós falhamos, nós pecamos, e aí onde acontece o arrependimento e a pessoa faz se desviar dessas coisas ruins. É o Espírito Santo de Deus é quem faz a obra na vida do cristão. E interessante, William, que esse Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, muito em breve ele vai fechar as portas. Interessante, porque a porta da graça ainda está aberta, mas quando Jesus vier e levar a sua igreja, é nesse momento que o Espírito Santo de Deus não vai estar mais presente. Já imaginou, meu querido, o mundo, o que é que vai acontecer sem a presença dos cristãos, sem a presença do Espírito Santo? O que vai acontecer? É um caos verdadeiro, não é isso aí, William? Sim, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Paulo fala que aquilo que detém o Espírito, o anticristo vai ser retirado, né? E nós cremos que é esse mover do Espírito da verdade, né? Que é o contraponto do Espírito do erro, do engano, que é o anticristo. Glória a Deus. Nós já vamos encerrando, mas eu quero fazer uma oração por você ainda. Vou pedir a Papai do Céu que abençoe a sua vida. Meu Deus, meu Pai, nesse momento, em nome de Jesus, abençoe esse homem, essa mulher, esse jovem que está ouvindo essa programação.
Ó querido Deus, que o Senhor possa estar tocando através do seu Santo Espírito nessas vidas. Eles possam se arrepender da sua condição de pecador. Eles possam buscar a presença do Senhor. E que vidas possam ser transformadas, impactadas por essa palavra. Nós oramos, Senhor, abençoando a cada vida que está nos ouvindo nessa hora. Em nome de Jesus, transforma vidas, meu Pai. Muitos estão clamando por Ti, estão aflitas. Mas, Senhor, toma cada uma nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória. Acabamos de apresentar o programa Celebrando a Vitória. Na apresentação, Pastor Davi Dória. Até o próximo encontro.